Olá, tudo bem? Meu nome é Jorge e hoje vamos estudar sobre a irreparável, injustiça irreparável com a teologia. Injustiça irreparável com a teologia. Vamos saber que injustiça é essa? Vamos conhecer? A teologia perdeu muito, mas muito mesmo, com a condenação de Orígenes de Alexandria e seus escritos no nefasto concílio de Constantinopla II, no ano 553 DC. Tenho um vídeo no YouTube intitulado Os Bastidores de 553 DC, revelando vários fatos históricos ocorridos antes, durante e depois desse concílio, revelando fatos históricos obtidos pela grande maioria dos livros de história e pelos seminários de teologia. Esse concílio foi criado para defender a heresia cristológica do monofisismo, heresia que havia sido devidamente combatida nos concílios de Éfeso em 431 e de Calcedônia em 451. Essa heresia ensinava que a humanidade de Jesus Cristo foi totalmente absorvida pela sua divindade, tornando-se Jesus somente Deus e não homem, e contradizendo o que vários dos principais teólogos dos 5 primeiros séculos, mais conhecidos como os padres da Igreja, já haviam declarado, que Jesus Cristo somente poderia salvar toda a humanidade se fosse completamente Deus e completamente homem, se fosse totalmente Deus e totalmente homem. Na primeira metade do século VI, os discípulos de Orígenes, os origenistas, estavam sendo muito bem sucedidos no combate a essa heresia monofisita, na capital de todo o Império Romano. Não sou eu, e nem o seu Manuel da Esquina, quem declarou isso, mas sim o maior teólogo católico da América Latina, Dom Estevão Tavares Bittencourt, da Ordem de São Bento, na página 47 do seu curso de História da Igreja e publicado pela Escola Mater Ecclesiae, onde diz: por essa época, os origenistas, pelo fato de combater uma famosa heresia cristológica, dita monofisismo, gozavam de grande prestígio, mesmo em Constantinopla. E isso nas primeiras décadas do VI século, como já vimos. Todo o clero oriental era monofisita, ou seja, defendiam essa heresia, mas como os origenistas estavam sendo muito bem sucedidos no combate a essa heresia, causou a revolta de todo o clero oriental, que exigiram uma resposta bastante enérgica do imperador Justiniano. Depois de Justiniano se reunir com seus conselheiros, elaboraram uma lista com 10 anátemas contra os origenistas, contra Orígenes de Alexandria e contra todos os seus escritos. Essa lista foi apresentada no Sínodo de Constantinopla, no ano de 543. Mas para que essa lista das 10 condenações fossem aceitas por todo o mundo cristão, inclusive pela Igreja Ocidental, o imperador Justiniano sequestrou, aprisionou e humilhou de todas as formas imagináveis e inimagináveis o Papa Vigílio. Tudo isso está muito bem explicado no meu vídeo do YouTube, Os Bastidores do Concílio de 543 DC. Orígenes defendia uma teologia escatológica que não tem nada a ver com as teologias escatológicas dos dias de hoje. Ele defendia que todos os seres humanos, sem exceção, foram salvos por Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus e Salvador, aleluia, e que por isso nenhum ser humano ficará eternamente sendo supliciado no fogo do inferno, mas somente por um período de tempo ou de intensidade proporcionais aos pecados cometidos em vida. Todos, absolutamente todos os seres humanos serão salvos, passando por sofrimentos proporcionais aos pecados que eles cometeram, por piores que tenham sido.
Para que Orígenes e origenistas saíssem do caminho, fortalecendo a heresia monofisita, foi preciso que fossem sumariamente condenados. Assim como todas as suas ideias, tiveram que inventar que Orígenes defendia até mesmo a restauração, a salvação do próprio diabo. Mas vocês não têm ideia do absurdo, da loucura que é essa invenção dos inimigos de Orígenes. E por quê? Eles inventaram que, de acordo com a teologia de Orígenes, pelo que parece, até o diabo participará da restauração final, de acordo com Rufino, seu defensor posterior. Orígenes protestou indignado ao ser repreendido nesse ponto, dizendo que não havia defendido tal teoria. Como está no livro Patrística, de J.N.D. Kelly, publicado em 2008 pela Sociedade Religiosa Edições Vida Nova, nas páginas 360 e 361. É facílimo provar que Orígenes jamais defenderia tão grande e insólito absurdo, como explico no meu vídeo intitulado Orígenes de Alexandria, partes 1 e 2, um dos maiores teólogos dos 5 primeiros séculos, mais conhecidos como os padres da Igreja, se inspiraram e muito na exegese e hermenêutica bíblica de Orígenes. Se Orígenes houvesse defendido tamanho absurdo, tamanha loucura, São Jerônimo, o maior tradutor bíblico dos 5 primeiros séculos, jamais teria declarado que Orígenes foi o maior mestre desde os apóstolos. Vou repetir para vocês. São Jerônimo declarou que Orígenes foi o maior mestre desde os apóstolos. Como está nos livros História do Cristianismo, de Paul Johnson, editor Imago, na página 136, e Depois de Jesus, o Triunfo do Cristianismo, das Seleções Réderes de Geste, na página 158. E São Jerônimo declarou isso quase 2 séculos após a morte de Orígenes. Bart D. Ehrman, professor do Novo Testamento grego há mais de 30 anos, na Universidade de Chapel Hill, na Carolina do Norte, Estados Unidos, e talvez a maior autoridade em Bíblia do mundo no século XXI, disse: o melhor exemplo vem do mais erudito, prolífico e famoso teólogo dos 3 primeiros séculos cristãos, Orígenes de Alexandria. Orígenes era um verdadeiro gênio. Orígenes era um verdadeiro gênio. Como está no seu livro O que Jesus disse, o que Jesus não disse, publicado em 2006 pela editora Prestígio, na página 232. O famoso humanista Erasmo de Roterdã declarou que, no século XVI, declarou que aprendia mais sobre a filosofia cristã em uma única página de Orígenes do que em 10 de Santo Agostinho. Como está no livro Os Padres da Igreja, séculos 1 a 4, na página 104. O grande teólogo Hans Kung declarou no seu livro Igreja Católica, na página 53, que Orígenes de Alexandria, o primeiro verdadeiro gênio entre os padres gregos da Igreja, o inventor da teologia como ciência. O grande historiador dos primórdios do cristianismo, Gesa Vermes, declarou no seu livro O Autêntico Evangelho de Jesus, na página 414, que foi, abre aspas, Orígenes, o maior especialista bíblico da Igreja grega na Antiguidade. Até o próprio cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes se rendeu à genialidade bíblica de Orígenes no seu livro A Técnica do Livro segundo São Jerônimo, na página 83, ao dizer: a base mais garantida para o texto da Sagrada Escritura lhe é, evidentemente, dada pelos trabalhos de Orígenes. Ou seja, o que o cardeal está querendo nos dizer é que sem os estudos de Orígenes seria impossível São Jerônimo traduzir a Bíblia Sagrada inteira. Viram? Leonardo Boff, um dos maiores teólogos
E um dos maiores e mais polêmicos teólogos do Brasil declarou que Orígenes, quiçá o maior pensador cristão de todos os tempos. Vou repetir para vocês. Orígenes, quiçá o maior pensador cristão de todos os tempos. No seu livro Vida para Além da Morte, editora Vozes, na página 85. E para quem duvidar que os maiores teólogos dos 5 primeiros séculos, mais conhecidos como os padres da Igreja, se inspiraram em muito em Orígenes de Alexandria, veja o que o próprio Papa Bento XVI, não foi qualquer um que declarou isso, foi o Papa Teólogo Bento XVI que declarou. O bispo Ambrósio de Milão, que aprendera a ler as escrituras das obras de Orígenes, introduzi-la depois no Ocidente para a entregar a Agostinho e a tradição monástica sucessiva. Como está no livro Os Padres da Igreja, apresentados por Bento XVI, no capítulo 5. O próprio Dom Estevão, já citado anteriormente, nos revela que a fecundidade literária de Orígenes ultrapassa a de todos os padres da antiguidade cristã, como está no seu curso de patrologia, Escola Mater Ecclesiae, no meio da página 64. E bem mais adiante, na página 148, Dom Estevão prossegue dizendo que São Jerônimo, em 379, partiu para Constantinopla e prosseguiu seus estudos sob a direção de Gregório de Nazianzo, bispo da cidade. Este e Gregório de Nissa o incentivaram a ler Orígenes, que desta maneira muito influenciou os trabalhos exegéticos de Jerônimo. A principal doutrina ensinada por Orígenes de Alexandria está na sua obra intitulada Tratado sobre os Princípios, onde ele revela que, graças ao sacrifício redentor de Jesus Cristo, nenhum ser humano ficará eternamente sendo supliciado no fogo do inferno, mas passará por um sofrimento proporcional aos pecados que cometeu em vida, até ser completamente purificado e entrar no reino dos céus. Doutrina conhecida como Apokatastasis ton Panton, palavra grega que significa restauração de todas as coisas, e que não tem nada a ver com o purgatório ensinado pela Igreja Católica. Não tem nada a ver com o purgatório doutrinado e ensinado pela Igreja Católica. Apesar dessa obra, Tratado sobre os Princípios, nos dar essa revelação, não foi criticada por Dom Estevão. Muito ao contrário, ele sim a elogia. Veja, é a obra mais importante de Orígenes, o mais antigo manual de teologia sistemática. O mais antigo manual de teologia sistemática, como está no final da página 65 do seu curso de patrologia. Poderia ficar horas a fio revelando bibliografias que elogiam a genialidade bíblica e teológica de Orígenes de Alexandria, mas este vídeo ficaria longo demais. No livro O Nascimento do Purgatório, que prova que o dogma do purgatório foi inventado, o famoso historiador britânico Jacques Le Goff, na página 82, diz que os santos Hilário de Poitiers, Ambrósio, Jerônimo e o desconhecido chamado Ambrosiaster, que viveu na segunda metade do século IV, têm sobre a morte dos homens, depois da morte, ideias que pertencem à linha de Orígenes. Meus amigos. E qual é a principal linha exegética e hermenêutica de Orígenes? É a revelação de que nenhum ser humano, por pior que seja, ficará eternamente sendo supliciado no fogo do inferno. E isso é fácil de ser provado através de textos bíblicos, como, por exemplo, Mateus 5, de 22 a 26, Mateus 18, de 23 a 35, Romanos 6, 7, etc, etc. De que provas mais vocês teólogos precisam para revelar que Orígenes inspirou os maiores teólogos dos 5 primeiros séculos do cristianismo? E como Orígenes poderia ter inspirado tantos e tão ilustres teólogos se tivesse defendido a loucura, a absurda salvação do diabo? Diante de tudo que foi revelado até aqui,
desafio que vocês me respondam com toda a honestidade. Se Orígenes tivesse defendido tal absurdo da salvação até do próprio diabo, como é que tantos e tão extraordinários teólogos dos 5 primeiros séculos iriam se inspirar nele? Se Orígenes tivesse defendido que o diabo iria ser salvo no final dos tempos, como é que tantos e tão ilustres teólogos ao longo dos séculos, até os dias de hoje, poderiam elogiar a genialidade bíblica e teológica de Orígenes de Alexandria? Como? Alguém saberia responder? E mais, se tudo isso não foi uma grande injustiça irreparável contra a teologia, foi o que então? Desafio a responder com toda a sinceridade todas essas perguntas. Que Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus e Salvador, tenha misericórdia de todos nós. Aleluia.